Programa Gestão de Negócios. No primeiro bloco nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Como funcionam as pessoas nas organizações? Diante de uma escolha ou priorização, as pessoas escolhem o que é melhor para elas. Os economistas bem sabem que o termo utilidade significa o valor de algo para um indivíduo. Pois bem, seria ótimo que as pessoas na sua empresa sempre optassem pelo que é melhor para o crescimento sustentável do negócio. Especialistas na área de gestão de pessoas até tentam alinhar os incentivos do indivíduo com os objetivos da companhia. Mas a grande falha é que os programas de incentivo geralmente partem do princípio que o valor para a pessoa está no dinheiro. As pessoas vão muito além disso. Diante de uma escolha, as pessoas elegem a que tem mais utilidade para elas. E existem muitas variáveis que influenciam a decisão. A recompensa financeira direta, o esforço intelectual, o esforço físico, a aptidão, as relações pessoais envolvidas, os desafios, o reconhecimento pessoal, o prazer imediato e de longo prazo. E para complicar um pouco mais, todos esses estímulos têm pesos diferentes de pessoa para pessoa. É isso que nos torna maravilhosamente complexos. O fato é que todo trabalho intelectual é, em sua essência, um trabalho voluntário. Quanto mais você precisa de proatividade, de criatividade, de superação, mais você depende da benevolência das pessoas. Elas querem, elas fazem. Elas não querem, elas não fazem. Um programador, por exemplo, pode dar 15 diferentes justificativas para dizer que não é possível fazer o que está sendo pedido no prazo estipulado. E o pior é que todas essas justificativas, elas são plausíveis, são coerentes e tecnicamente corretas. Muitas vezes o real motivo é eu não quero. A diferença entre fazer o necessário para o trabalho e fazer algo diferenciado em diversas funções da empresa é gigantesca. E toda essa diferença parte da vontade pessoal de cada um. Então nós perguntamos, qual é o sentido, por exemplo, de sistemas de ponto ou de controle de horas para determinadas equipes, onde o que se deseja é o produto intelectual do seu trabalho? Como remunerar a ideia que alguém tem no banheiro, por exemplo, quando está tomando lá o seu banho? Como descontar o tempo que a pessoa fica lá no Facebook? Essas questões, elas não existem. Colocar um sistema de ponto para uma equipe intelectual significa transmitir a seguinte mensagem para a pessoa. Eu só quero que você pense na empresa no momento em que registrou a sua entrada até o momento em que você registrou a sua saída. Essas são as equipes que farão a diferença no seu negócio? O pensamento ele não tem fronteiras, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para terminar. Inserida toda esta complexidade, como é que nós podemos resolvê-la? Não é fácil, não há fórmula pronta e se houvesse, as empresas com programas de incentivos bem desenhados, bem planejados, teriam um desempenho igual. Líderes não são valorizados à toa. A empresa é feita por pessoas e assim elas devem ser reconhecidas. Há que se entender as pessoas e a importância de cada uma de suas motivações. As pessoas têm que ter prazer no trabalho. Elas podem e devem se relacionar com outras pessoas de quem gostam. Elas devem ser alocadas às funções que se adequam às suas motivações. Qual é a melhor forma de fazer isso? A resposta é: pergunte a elas. Se por um lado é muito fácil fazer o mínimo num trabalho intelectual, não existem limites para o máximo. Nesse sentido, para as pessoas que querem, toda remuneração não deixa de ser simbólica. Dicas para um fluxo de caixa eficaz. Você que é empresário,
Aquelas empresas aí que não têm fluxo de caixa, preste atenção. As empresas que decidem adotar um fluxo de caixa no seu dia a dia, geralmente ela tem esse fluxo mais como um instrumento de acompanhamento do que está recebendo e do que está pagando aí no curto prazo, do que como um bom instrumento de gestão. Um fluxo de caixa, para ele ser eficaz na empresa, é interessante que ele considere muito além das saídas de caixa, das entradas, das despesas do dia a dia, tanto para investimento como para aquisição de ativos, estoque, contratação de pessoas, etc. Esse fluxo de caixa, ele tem que estar alinhado com o orçamento da empresa, ele tem que estar alinhado com o plano de negócios da empresa e ele tem que dar uma visão de médio e longo prazo. Então eu vou dar aqui algumas dicas para você elaborar um fluxo de caixa considerado eficaz. Primeira dica é fazer um inventário. Então faça um levantamento de todas as suas despesas e receitas, atuais e futuras, os seus planos de investimento, os seus planos de expansão e preferencialmente ele tem que estar alinhado com o seu plano de negócios, tá? Inclusive, o ideal é você organizar essas informações dividindo em 3 naturezas, vamos dizer assim. Tudo que é vinculado à operação, operacional, tudo que é não operacional e tudo que vai ser investimento. Então essa é uma primeira dica importante. A segunda dica é o horizonte. O ideal é que esse fluxo de caixa, ele contemple um horizonte que corresponda ao ciclo operacional da sua empresa. Geralmente, a gente chama de ciclo operacional, em média, é o período de 1 ano. Tá? Mas existem atividades que têm um ciclo mais longo, portanto, vão exigir um horizonte de tempo maior. Empresas que trabalham por encomenda ou, por exemplo, trabalham com safra, devem considerar o tempo médio da encomenda ou da safra como seu ciclo operacional. A terceira dica é o detalhamento. Para o primeiro ciclo operacional é feito um nível de abertura dessas despesas, dessas receitas e desses investimentos de forma bastante detalhada. Não adianta querer agrupar muitas contas em uma conta mais genérica que não funciona. A partir daí, até o horizonte que você definiu pelo seu próprio orçamento, geralmente de 3 a 5 anos seria um tempo adequado, aí você vai começando a partir desse prazo mais longo a agrupar. Uma quarta dica é atualização. Assim como todos os instrumentos de gestão, o orçamento, o plano de negócios, o fluxo de caixa deve ser atualizado periodicamente. O horizonte de um ciclo operacional, ele deve ser atualizado de preferência mensalmente, enquanto para os demais períodos a atualização deve ser efetuada concomitantemente à revisão que você vai fazer do orçamento ou do seu plano de negócios. Uma quinta dica é o conservadorismo. Evite otimismo em excesso na previsão das entradas de caixa, das receitas, porque às vezes um determinado fluxo de caixa, ele não leva em conta que alguns clientes, por exemplo, não vão pagar na data do vencimento ou mesmo até não vão efetuar o pagamento. Então é necessário você fazer a aplicação de um percentual onde vai haver já provavelmente essa inadimplência, essa perda sobre as entradas. A sexta e última dica é o acompanhamento. Você deve se antecipar aos eventos operacionais que têm impacto no seu fluxo de caixa, como por exemplo o atraso na inauguração de uma loja, de uma nova linha de produção, a perda de um cliente que pode ocorrer, de um cliente importante, né? Para que você possa atuar de maneira proativa, analisando esse fluxo aí de pagamentos. Se você faz isso, você pode negociar, por exemplo, com alguns fornecedores a postergação de alguma dívida, né? De prazos, ou mesmo até você pode até contratar um empréstimo, mas como foi visto já antecipadamente, você vai poder contratar com uma taxa de juros mais baixa, mais atrativa, ao invés de ficar lá com a conta negativa no banco. Finalmente, lembre-se que o fluxo de caixa é um elemento de gestão e planejamento do dia a dia da sua empresa. É uma ferramenta importantíssima, principalmente em épocas onde a liquidez é baixa,
onde existem poucos recursos disponíveis no mercado financeiro. Nesse terceiro bloco, nós vamos responder algumas perguntas que foram aí gravadas e são de um tema bastante interessante, que é o tema da controladoria. Vamos lá, a primeira pergunta. Débora, Ciências Contábeis. Professor, qual a importância de controladoria em uma empresa? Bom, a Débora pergunta qual a importância da controladoria para as empresas. Então, só para posicionar a pergunta da Débora, a controladoria hoje é o estágio mais avançado, é a maturidade da ciência contábil. A controladoria cuida não só dos controles internos da empresa, mas também trata do planejamento estratégico, né, das ameaças, das oportunidades que o ambiente traz para o negócio. Então, ela trata de situações que são muito importantes para a sobrevivência do negócio, né? No controle interno, ela vai cuidar de custos, ela vai cuidar do planejamento financeiro, do orçamento, da análise de investimentos e, sob o aspecto do macroambiente, ela vai estar monitorando até que ponto esse ambiente pode ajudar ou pode ameaçar, né, o negócio. Portanto, em função disso, a controladoria é muito importante para qualquer tipo de negócio, independente inclusive do porte. Bom, nós vamos agora para mais uma pergunta que vai ser respondida agora neste programa. Vamos lá. Everton, Ciências Contábeis. Para uma empresa obter o maior retorno, maior será seu risco. Qual a importância da controladoria numa gestão de riscos? Muito bem, o Everton faz uma pergunta importante, que é o que é uma gestão de riscos, né? E como a controladoria faz isso. A empresa, ela tem basicamente dois tipos de risco. O primeiro risco a gente chama de risco do negócio, que é o risco vinculado às oscilações de custo, oscilações de preço de venda. Existe um outro risco que é o chamado risco financeiro, que é o risco que vem do endividamento da empresa. Então, a conjunção desses dois riscos, né, que de uma certa forma dependem aí de decisões que a empresa toma, a controladoria auxilia a empresa nessa gestão, acompanhando até que ponto, por exemplo, os custos estão sendo absorvidos pelos preços de venda e gerando lucro, até que ponto a empresa pode ter um determinado endividamento, qual é o tipo do endividamento, qual é a máxima taxa de juros que esse endividamento pode assumir. E, associando-se a esse lado interno, a controladoria também monitora o risco externo, quer dizer, que pode ocorrer, tá, por mudanças na legislação tributária, na legislação trabalhista, no ambiente de comércio internacional, onde a empresa atua enquanto vendedora ou prestadora de serviços, e faz um mapa, que a gente chama de mapa de risco, para auxiliar o gestor a tomar as decisões com a maior garantia possível de sucesso. Então, é assim que a gente faz a gestão do risco. Aqui não cabe, evidentemente, a gente explorar os modelos que nós temos para isso, mas a controladoria tem muitas ferramentas para a gestão do risco. É um tema bastante importante e a pergunta do Everton foi realmente muito feliz. Nós terminamos aqui o nosso programa, Gestão de Negócios. Para críticas, para sugestões, para dúvidas, para perguntas, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.